Olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão. Estamos no nosso podcast Mulheres de Peito. Oi, oi! Hoje nós estamos com um tema muito importante nesse mês de outubro, que é o câncer de mama, e na presença da nossa querida colega, a doutora Melissa, mastologista daqui de São José dos Campos. Oi, Mê, fala um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada de falar sobre câncer de mama nesse mês tão importante, né? Sobre conscientização da doença a nível mundial. Bom, fiz a minha formação toda lá no Rio de Janeiro, fiz a residência médica em mastologia, passei pela titulação da Sociedade Brasileira de Mastologia, também fiz o meu mestrado em saúde da mulher e resolvi voltar para São José dos Campos para aplicar meus conhecimentos aqui, voltar para minha terra. Como você tinha comentado, você é daqui de São José, né? A gente fala que é meio mais difícil de achar, né? Quem é daqui, mas que legal, que bom. Esse papo é para a gente poder desmistificar um monte de dúvidas e de conceitos sobre o câncer de mama, embora é batido, mas a gente precisa lembrar sempre, né? Sim. Uma das coisas que a gente quer esclarecer é qual a estatística que a gente tem hoje, mais ou menos, sobre o câncer de mama, né, aqui, pelo menos no Brasil. Bom, para começar, a verdadeira estatística nesses 2 anos de pandemia, com certeza ela está um pouco prejudicada, né? A gente parou um tempo de fazer diagnósticos, né? Mas a estimativa do INCA é de 65 mil, um pouco mais de casos anualmente diagnosticados, com cerca de 15 mil óbitos, em média, tá, por câncer de mama no nosso país. O câncer de mama é a segunda doença mais comum entre mulheres no mundo, só perde para doenças do coração. E a gente, na verdade, tem essa campanha, na verdade, é só para lembrar, né, para a gente, eu falo que é colorir esse momento, mas o ano inteiro a gente deve ficar em alerta, né, e em cuidado consigo mesmo. Qual é o melhor período, ou você tem um período específico para que as mulheres façam a mamografia de investigação? A mamografia ela tem o seu poder de reduzir mortes por câncer de mama através da detecção precoce. Ela é um exame que ela é melhor acima dos 50 anos, que é onde ela tem uma capacidade de reduzir mortes em até 35%. E dos 40 aos 50, essa taxa fica entre 15% e 25%. Então, no Brasil, recomenda-se a partir dos 40 anos, mas existem países no mundo que é acima dos 50. Abaixo dos 40, você tem assim situações mais isoladas, pacientes que são portadoras de mutação, pacientes que têm uma história de familiar de alto risco, e aí às vezes tem que iniciar antes, mas nunca antes dos 30 anos. De forma geral, né? Uhum. Então é isso, é que sempre fica a dúvida, né? Faz a partir dos 40 ou não? A recomendação aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Mastologia, é iniciar aos 40 anos. O Ministério da Saúde não se opõe a essa indicação. Ele fomenta o exame como prioritário acima dos 50, mas em todas, acho que, cidades do nosso país, as prefeituras, elas disponibilizam acima dos 40. Ótimo, ótimo. E o câncer de mama hoje tem qual que é o fator, qual é a porcentagem genética de risco para que se transmita o câncer, ou melhor, dentro dos riscos do câncer de mama, o fator genético a gente sabe que hoje é importante, ele é muito atuante hoje nos diagnósticos ou não? Ele está bem presente ou não? Então, ao contrário do que a população acredita, o câncer de mama, ele não é prioritariamente uma doença que você herda dos seus pais, né? Apenas 10% dos cânceres de mama acima dos 50 anos estão relacionados a mutações genéticas que a pessoa pode ter herdado de seu pai e sua mãe. Essa porcentagem aumenta quando o câncer acontece abaixo dos 40, chegando aí na volta de 20%. Ou seja, 80%, 90% dos cânceres de mama, eles acontecem por mutações que as nossas células mamárias sofrem ao longo da vida, e não mutações que a gente tenha herdado de nossos pais. Isso é ótimo porque é uma dúvida importante e sempre em rodas de conversa é levantado isso. E em relação ao exame, né, para detecção
do risco genético, o que a gente tem hoje, como é que é, quando é indicado? Sim, olha, hoje toda mulher, né, que tenha plano de saúde, tenha seu câncer diagnosticado até os 45 anos, ela tem uma cobertura para avaliação genética através da testagem genética, que habitualmente é feita por exame de sangue, tá? Acima dessa idade, a indicação da testagem, ela fica muito vinculada ao tipo tumoral, tá? Que é basicamente o tipo triplo negativo, que é um tipo que tem mais associação com mutações genéticas hereditárias. Mas, de forma geral, os convênios, eles pagam em mulheres abaixo de 45 anos, tá? Na população geral, eventualmente, você vai ter parentes de pessoas que são portadoras de mutação, os parentes vão ser testados. A operadora também cobre isso, o paciente apresenta, né, o teste do familiar e ele consegue fazer. E para quem tem história familiar de muito alto risco, né? Então é interessante a avaliação com médico geneticista ou oncogeneticista para mapear esse risco, porque não é qualquer história familiar que é de risco, e você saber quais são os genes que devem ser testados, conforme aquela história familiar. Você tem hoje uma infinidade de genes, né? E relacionados ao câncer de mama com mais força, assim, não são todos. Então é interessante você fazer um teste mais dedicado e ter uma avaliação prévia, né, de um profissional atuante na área para escolher melhor. Perfeito. E hoje, para a mulher perceber o que ela pode fazer, né? Qual que são os primeiros e principais sintomas para ela detectar em casa ou não no consultório o câncer de mama? Como você começa essa orientação? Eu oriento a paciente a examinar a sua mama, né, o autoexame, uma vez por mês, preferencialmente após a menstruação. Melissa, como eu posso fazer o meu exame? Tem gente que gosta de fazer no chuveiro, com a mama ensaboada. Tem gente que gosta de fazer deitado, sentado. Não tem um jeito melhor. É o jeito que você mais treina, que você está mais acostumada, tá? Você deve estar atento a uma alteração que você palpa e você vê ela sempre naquele lugar. Então, eu palpei um nódulo na mama. Deixa eu deitar, vou ver se eu palpo ele ainda. Palpo. Sentei, palpo. Olhei no dia seguinte, palpo. Passou a menstruação, continua lá no mesmo lugar. Opa, esse é um achado que merece avaliação, tá? Tudo que você palpar e assim você vê que não é fácil, some, tem hora que você sente, tem hora que você não sente, é possível que seja um falso positivo, né? Se houver dúvida, é melhor procurar o médico. Outro sinal também são os derrames papilares. Que é a saída de líquido pelo mamilo. Mas veja bem, é a saída espontânea, não aquela que a mulher fica apertando. A mama, ela é uma glândula, ela produz tipo um sebo. Então, se você ficar apertando o seu mamilo de forma vigorosa, esse sebo sai. E se você apertar de forma muito vigorosa, ele sai com sangue. Então, é interessante estar atento àquilo que sai sozinho. Então, é bom olhar o sutiã, o pijama, se está ficando sujo. E por último, é interessante também, eu falo para minhas pacientes se olharem no espelho. Alguns tumores, eles já chegam de forma mais localmente avançada, já chegam pegando a mama inteira. Então, você não vai sentir um nódulo solitário na mama. Mas a mama vai ter uma mudança de consistência, de aspecto. Ela pode retrair contra o tórax, diminuir de volume, ficar com uma pele com aspecto rugoso, tipo casca de laranja. Então, eu sempre falo para a mulher de vez em quando se olhar no espelho, porque a gente tem o hábito só de olhar de cima para baixo. Então, às vezes, a gente não consegue ver essa nuance do formato da mama. Então, em alguns cânceres podem se manifestar assim. Ai, ótimo, ótimo. Eu costumo dizer também no consultório que assim, esse autoexame da mama, na verdade, a principal função, e eu acredito que você também deve pensar assim, é se conhecer, para que se alguma coisa diferente aparecer, eu vou lá. Porque às vezes a gente não palpa nada, né? É o treinamento, né? Exato. Se você tiver um autoconhecimento, você vai saber o que é o seu normal. Isso. E aí, quando aparecer algo anormal, você vai procurar ajuda médica. Uhum. E é importante o autoexame, principalmente no cenário de mulheres mais jovens, onde você não tem a mamografia com um poder bom para detectar câncer, vem tudo branco. Então, como é que a mulher jovem detecta câncer? Não é com ultrassom de mama, que a ginecologista pede todo ano. Vai ser se examinando. É dessa maneira que você tem mais chance de detectar um câncer precoce numa mulher jovem. Então, ainda é uma ferramenta muito importante para qualquer idade, mas de sumária a importância entre mulheres jovens. Ah, que ótimo. Isso é esclarecedor isso pra gente, né? A gente não pode esquecer, então. As mulheres que colocaram prótese de mama, qual é a melhor orientação? Elas têm medo? Aumenta o risco de câncer de mama? Não aumenta? Atrapalha?
Tá? Os implantes mamários, eles não aumentam o risco do câncer de mama esporádico, que é esse câncer comum que a gente vê, né, os adenocarcinomas, né, em termos mais técnicos. Mas existe um tipo de câncer que chamado linfoma anaplásico de células gigantes. Ele não é bem um câncer da mama, mas ele pode acontecer na mama de mulheres que têm implante. Ele é uma entidade nova, deve ter sido descrita na literatura no máximo há uns 5 anos, e está associado a um câncer que cresce na cápsula fibrosa que envolve o implante. O sinal clínico desse tipo de câncer é o aumento de volume da mama, às custas do acúmulo de um líquido, um seroma. É o seroma tardio. Então, aquela mulher que tem prótese há algum tempo e, de repente, aquela mama dela começa a crescer. Aí ela vai fazer o ultrassom e vê se que tem líquido peri-implante em quantidade aumentada. Essa paciente deve se dirigir ao mastologista para fazer uma investigação. Tá? É um câncer, graças a Deus, que não tem assim, uma taxa de mortalidade alta. Né? Geralmente o tratamento é remover o implante junto com a cápsula e muito raramente o paciente precisa fazer quimioterapia. Ai, ótimo, bom saber. Porque hoje as mulheres colocam prótese com mais frequência, né? E é uma dúvida... Sim, elas têm dúvida também, Érica, sobre a mamografia, se ela vai atrapalhar o resultado cosmético, né, do que ela tem com o implante, se tem risco de romper o implante. Não, de maneira alguma. A única coisa que a mulher que tem implante mamário, ela deve entender que ela vai fazer mamografia dobrada, porque ela vai fazer uma vez e vai repetir o exame de novo na mesma hora, porque tem que fazer uma manobra para deslocar o implante, que é chama manobra de Eklund. Então é como se ela fosse fazer 2 mamografias em uma, anualmente, né? Mas é super seguro, não tem nenhum relato na literatura de que estraga o implante ou a cirurgia estética que a paciente fez. E outra coisa que entre principalmente as mais jovens e as mães de meninas que vão começar a fazer o uso de anticoncepcionais, existe relação do anticoncepcional com câncer de mama? Tem um estudo grande, né, que foi feito acho que uns 3 anos atrás. Ele mostrou assim uma relação de risco entre câncer de mama e anticoncepcionais, inclusive com aqueles só de progesterona, o DIU com hormônio, tá? Mas é um aumento de risco muito pequeno, muito modesto. Os próprios autores do estudo concluíram que não é o suficiente para você não recomendar o uso do anticoncepcional, até porque o anticoncepcional protege, por exemplo, contra câncer de ovário. Então, assim, sempre quando eu abordo essa questão com minhas pacientes, eu falo, olha, qual é a motivação de usar o anticoncepcional? A motivação é contracepção. A motivação é endometriose, a indicação é tensão pré-menstrual anormal. Mas é sempre que você tomar com uma indicação, você não tomar por tomar. De fato, muitas mulheres gostam de tomar por conta de bloquear a menstruação, né? Realmente é um alívio. Mas, assim, é interessante observar de forma mais holística aquela mulher. Então, ver os fatores de risco que ela já acumula. Né? Às vezes, ela já é obesa, ela é sedentária, ela fuma, e aí ela quer tomar anticoncepcional também. É mais um fator de risco. Será que vale a pena? É bom fazer esse questionamento. E, às vezes, mesmo orientando e explicando isso, elas ainda persistem na colocação. É isso que... Sim. Existem mulheres que elas simplesmente, assim, elas não querem menstruar, né? Eu respeito isso e tem mulheres que a menstruação é um transtorno. Mas é interessante sempre estar bem informada de que ela está acumulando risco. Né? A gente pode escolher quais riscos a gente quer estar exposto na nossa vida. Esse é um que a gente pode escolher, em algumas situações. Você falou a palavra-chave, acumular riscos. Isso. Para o câncer de mama, a gente sabe que isso é importante, muito importante. O câncer de mama, uma vez diagnosticado, hoje em dia, tem cura? Sim, o câncer de mama é uma doença potencialmente curável. Principalmente quando diagnosticado bem no comecinho, mais de 95% de chance de cura. É sim. Foi-se o passado, né, onde câncer de mama traria até aposentadoria, né? Hoje não, câncer de mama é uma doença curável, pelo menos eu e meus amigos mastologistas, temos várias pacientes que pararam um pouquinho, né, o trem da vida para tratar o câncer de mama, mas já voltaram ativa e estão aí levando a vida normalmente. Sim. E em relação ao câncer de mama, uma das preocupações será que eu posso vir a ter o câncer de mama sem sentir nada?
Então, olha, na mulher mais velha, né, principalmente na mulher idosa, o câncer de mama ele costuma ter um perfil mais indolente, ele cresce bem devagar. Por isso que a mamografia acima dos 70 anos ela é questionável, porque não parece haver diferença entre a taxa de morte se a mulher nessa faixa etária descobriu o carocinho palpando ou antes dele ser palpável na mamografia. Então, às vezes é possível uma paciente mais idosa estar com câncer de mama e ainda não ter nenhum sinal clínico, porque ele está naquela fase pré-clínica, ele cresce devagar. Na mulher mais jovem, ele já tem um ritmo de crescimento mais acelerado. Então, esse período de estágio pré-clínico, ele não é muito longo. Por isso que é interessante a mamografia, para você detectar quando está nesta fase. Então, de fato, é possível a mulher diagnosticar um câncer de mama sem estar sentindo nada. Inclusive, é muito comum entre aquelas que o diagnóstico é feito pelo exame de rotina, pela mamografia. Ela me fala, doutora, como que eu estou com câncer? Eu não sinto nada. Eu falei, pois não, a senhora está descobrindo um câncer no começo. E nem todo câncer, os cânceres têm assinaturas genéticas. Hoje a gente já tem testes para ver a assinatura genética dos tumores. Então, existem tumores cuja assinatura é muito boazinha. Eles crescem devagarzinho. Então, esse é o tumor fácil de você diagnosticar no exame de rotina. Sim. De um ano para o outro, se você fizer o exame certinho, você vai diagnosticar no começo. Agora, tem tumor que tem assinatura genética ruim. Então, ele é o câncer de intervalo. Você faz a mamografia agora, não deu nem um ano e aparece um tumor enorme. Então, isso varia com o tipo de tumor. Mas é possível, sim, você estar com câncer de mama e não estar sentindo nada. Por isso, da importância de fazer a mamografia, mesmo se não estiver sentindo nada. Certo. E ainda é imperativo, não digo, mas é mais importante a mamografia no período de maior risco, ou aqui no Brasil, independente desse período que eles indicam de 50 a 69 anos, né, o Ministério, mas a partir dos 40 anos. Eu acho importante a partir dos 40 anos, tá? Porque embora a mamografia tenha seu poder, a gente chama isso em medicina de acurácia, a capacidade de detectar câncer inferior do que se realizado acima dos 50, ela é capaz de detectar, mesmo em mamas densas, mesmo em mulheres que têm implante mamário. Nós mastologistas, a gente trabalha muito com mamografia. A imagem da mamografia ela é muito fiel. Então, eu falo isso até para minhas pacientes. Falo, olha, a senhora trouxe um ultrassom, parece bonitinho o nódulo, mas eu não gostei da mamografia. E esse faro já fez com que eu fizesse alguns diagnósticos. E um pouco antes daquele tumor crescer, dele ficar feio na ultrassom. Então, a mamografia é um exame muito importante. Eu acho que é um exame insubstituível. Abaixo dos 40, como eu falei, em casos selecionados, aí, conforme indicação, acho que do mastologista mesmo, de mapear aquele risco. E às vezes a gente até direciona o paciente. A gente sabe que a mamografia digital ela é melhor para a mama mais jovem, para a mama mais densa. Ela tem esse poder de detecção maior. Tá? Ao passo que a mamografia de alta resolução, ela para mama muito densa, ela perde um pouco dessa capacidade, mas ainda assim mantém-se como um exame standard importante. Mama densa quer dizer? Que tem mais glândula do que gordura. A mama da gente é glândula com gordura, né? Conforme a gente vai envelhecendo, ela vai engordurando. A gente percebe que ela vai engordurando, ela vai murchando, ela vai ficando com a consistência molinha, né? Você não vê nenhuma senhora idosa com aquela mama com a projeção lá no teto, igual projeção aquela que vai para frente, igual as adolescentes, né? Porque faz parte do envelhecimento. E isso é bom, tá? A mama lipossubstituída ou engordurada, ela é uma carga menos risco de câncer de mama do que a mama que mantém muita glândula. Mas não se engane, tem paciente com a mama murchinha, molinha, que a mama é densa pra caramba. Tá? Então, ao toque, nem sempre é possível você, com destreza, confirmar a densidade mamária. Ótimo. E mães que amamentam, né? Tem se falado que a amamentação protege contra o câncer ou diminui o risco do câncer de mama. O que tem hoje de novo? Então, eu sempre gosto de falar da amamentação com base no risco que a gente tem de câncer de mama de partida. Toda mulher, quando nasce, carrega já um risco de partida de 10% de ter câncer ao longo da vida. E tudo que você faz ao longo da sua vida faz esse 10% virar 15%, 20%, 30%. Ou então diminuir para 15%, para 10%, para 5%. A amamentação é um desses que faz diminuir. Então, a cada ano de amamentação, você pode chegar a uma diminuição de 5% no risco de câncer de mama.
E também a amamentação, ela promove uma lipossubstituição mamária, uma maturação da glândula mamária muito importante, que diminui o risco de câncer de mama. Então, é muito importante amamentar, assim como engravidar, se possível, antes dos 30 anos. E hoje, nós mulheres, eu mesma, né, engravidei bem longe disso, quase com 40. Então, você deixa de ter a maior proteção que você poderia ter engravidando mais cedo. O diagnóstico do câncer de mama aumentou de 5 anos para cá, por aumento de fator de riscos, aumento de diagnóstico. Qual que é a visão de vocês, mastologistas, em relação a isso? Essa discussão é boa, viu? Eu sempre lembro quando eu tive aula, durante o mestrado, eu tive aula lá em Manguinhos, lá na Fiocruz. E o professor, ele inclusive faleceu de câncer de pulmão. Ele era uma pessoa muito importante em relação à criação de políticas do Ministério da Saúde. Tem muita coisa, muito material escrito por ele. E eu lembro ele falando da lista dos cânceres mais comuns. Câncer de intestino ainda estava lá em 6º naquela época. Isso foi em 2010, gente. E ele falou, olha, prestem atenção, em no máximo 5, 6 anos, câncer de intestino vai estar brigando com câncer de mama. E eu lembro da gente perguntar para ele, por quê, professor? Os hábitos de vida. A gente está muito industrializado, a gente só come coisa industrializada. Todo mundo é constipado, ninguém bebe água. E ele estava certo. Hoje o câncer de intestino, ele figura aí, ele em 3º lugar. Em algumas regiões do país o colo do útero ainda prevalece, né, Érica? Mas assim, ele já é um câncer controlável, ele já esteve no topo. Hoje o câncer de intestino, em locais mais industrializados, ele vem depois do câncer de mama. E a mesma regra se aplica ao câncer de mama, os hábitos de vida. E como eu te falei antes da gente começar, o câncer de mama é uma doença do envelhecimento, assim como o câncer de próstata. Quanto mais eu viver, mais chance de câncer eu vou ter. Claro que os hábitos de vida influenciam muito isso, nessa chance de ter. E você tem também hoje mais diagnósticos sendo feitos. A gente tem no passado mulheres que faleciam de câncer de mama que era descoberto somente quando ela estava cheia de metástases. Então ela internava toda amarela já com a metástase no fígado, ou ela internava já meio paraplégica por conta de ter tido uma fratura na coluna, oriunda de metástase na coluna. Então você fazia diagnóstico mais tardio, às vezes você nem fazia o diagnóstico. É muito comum a gente perguntar para as pessoas mais antigas, diz que foi aquela doença, que foi o câncer, mas não sabe aonde começou. Então hoje a gente consegue fazer mais diagnóstico. Eu acho que é o somatório disso, que faz a gente ver mais cânceres. Entre os fatores de risco mais comuns que a gente vê hoje, o que a gente pode numerar, assim, o que está lá no topo, que você acha? O que eu acho que a estatística mostra. Obesidade. Obesidade. Obesidade é o principal fator de risco para câncer de mama acima dos 50 anos. A gente tem conversado bastante aqui nos podcasts anteriores exatamente sobre isso, né? É difícil, né? A questão, a gente tem hoje no Brasil uma verdadeira epidemia de obesidade. A maioria das pessoas estão com sobrepeso, estão obesas, e isso é um fator de risco muito grande para câncer de mama. Nós, mastologistas que tratamos mulheres com câncer de mama, tem aquela paciente com perfil, né? Aquele perfil, ela é mais gordinha, ela tem a cintura maior que 88, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem gordura no fígado, né? Então, esse é o perfil que aumenta o risco de câncer de mama, né? A obesidade, ela aumenta alguns fatores inflamatórios, né? Entre eles a leptina, a insulina, e a gente sabe que esses hormônios, essas substâncias, elas agem de forma deletéria na reparação celular, contribuindo para o surgimento dos cânceres. Hoje a gente pega adolescentes com insulina alterada, né, que é um exame um pouco mais comum nos mais jovens do que os outros exames. E eu costumo falar assim, gente, imagina para frente, né, se a gente não acordar agora. Então você pega essa mulher com hiperinsulinemia precoce, ela chega para você sem menstruar. Né, a síndrome do ovário policístico induzida pela obesidade. E ela vai acumulando ao longo da vida esse excesso de insulina. Mesmo você medicalizando ela está obesa. E outros fatores inflamatórios não são controláveis. E ela vai acumulando o risco do câncer. Né? Então, não tenha dúvida que é um perfil que chama mais atenção e que com certeza tem chance maior de ter câncer lá, né, depois dos 40 anos, principalmente depois dos 50. E o legal é que a medicina tá olhando um pouco mais para esse lado, né? Sim. Em relação ao peso, dando aquele start, aquele início de risco maior para as outras doenças, né? As metabólicas, as crônicas, e aí entra o câncer junto depois. É importante, assim, a gente, né,
antigamente falava assim, não, gordinho é saudável. Nem sempre é assim. Existem graus de gordinhos, né? Então, assim, níveis de IMC. Você não precisa ser aquele padrão top model, né? Mas você também não precisa ser o padrão obesidade mórbida. Então, é interessante que o equilíbrio esteja presente, né? Quando a gente fala da obesidade, a gente fala de IMC acima de 30. Né? O IMC de 25 a 30, que é o sobrepeso, você pode estar com sobrepeso mais para o peso normal, mas mantendo uma dieta equilibrada, atividade física, tudo isso controla, reduz seu risco de câncer. Né? Atividade física, alimentação, rica em hortaliças, esses são fatores de proteção. A nossa vida hoje mais agitada, mais cheia de atividades, a gente não tem priorizado a atividade física e o cuidado alimentar, né? A gente como que está pronto. Abre a porta da geladeira, ou seja, os embutidos, enlatados e farináceos, né? Exatamente. E aí vem o açúcar no meio da história, que a gente tem que contar também, né? O açúcar, foi legal você ter tocado nisso. Muitos pacientes perguntam para mim se o açúcar causa câncer de mama. Não é o açúcar, é a obesidade. É porque a maioria das pessoas obesas, ela tem uma alimentação rica em carboidratos. Isso. Carboidrato, né, na digestão dele vira açúcar. Então, o açúcar ele é um vilão nesse quesito, tá? Mas existem pessoas obesas, por exemplo, que elas são obesas às custas de gordura, né? Comer carne muito gordurosa, muita fritura, mas lembrando que, assim, tudo que é frito é carboidrato. Né? A coxinha, ela tem carboidrato. Ela só é frita, mas ela tem carboidrato. Então, assim, o açúcar, ele é o vilão nesse sentido, não no sentido de você... eu tomo meu cafezinho, eu ponho só quase nada de açúcar, não é isso. A questão é o seguinte, se você consumir muito açúcar em tudo, então tudo seu é muito carboidrato, não tem quase nada de proteína, de leguminosa, de cereal, é tudo muito carboidrato. É o equilíbrio, né? A ausência do equilíbrio é que é danosa, né? E assim, em segundo ponto de fator de risco, o que tem falado mais? No mundo atual aí, vamos falar um pouco de... tem o tabagismo, mas eu vou deixar ele por último. Eu vou falar sobre o etilismo, sobre o consumo de álcool. Eu sempre falo para minhas pacientes que já existe um aumento de risco de câncer de mama a partir de 250 ml de cerveja por dia ou 50 ml de vinho. Aí a paciente fala, não tomo todo dia. Eu falo, beleza, mas você toma a cota da semana todo final de semana. É todo final de semana. Isso é risco, gente. Bastante risco. O que eu vou fazer? Porque eu gosto. Porque vinho fala que vinho é saudável. Então, ele é bom para o coração, mas é ruim para a mama. Então, ele tem que ser consumido com moderação. Não é para tomar uma garrafa todo final de semana. Entendeu? E essa pandemia, o consumo aumentou muito, né? Muito. Uma alternativa, né, para quem, né, gosta disso é, de repente, assim, tentar investir em bebidas que são drinks sem álcool, né? Mas que lembram um saborzinho refrescante de alguma bebida que você gosta, ou para quem consegue tomar cerveja sem álcool, né? A gente tem hoje no mercado algumas marcas aí que, assim, são gostosas de tomar. Claro que existe um valor financeiro agregado a isso, elas são mais caras do que a cerveja normal. Mas, assim, para quem gosta bastante, não abre mão, talvez seja uma opção. É fantástico essa ideia. Muita gente não vai gostar, mas é o paladar de quem gosta, assim. Mas a pessoa pode até consumir, Érica, só que assim, eu até brinquei e falei para você antes de começar, vou falar aqui. Por que estamos tendo tanto câncer de mama? Estamos obesas, sedentárias e, com todo respeito, bebendo que nem os homens. Porque homem sempre conseguiu beber mais que a mulher. O meu marido bebe mais que eu, muito mais. Agora está muito devagar. Depois você vai tendo filhos, né? Você vê que se você carregar um negócio ali, você não consegue dar conta do dia a dia. Mas, assim, hoje tem mulheres que elas consomem muito mais do que um grupo de mulheres, né? Então, isso aí é um fator de risco. A pessoa tem que estar ciente que ela está somando risco. E, às vezes, ela se pergunta, né? Por quê, né? Então, é o somatório de risco. Sim, sim. E o tabagismo foi sempre muito falado, né? Durante anos, de um fator de risco importante, o principal. Agora a gente sabe que ele entrou um pouquinho mais atrás na fila. Exatamente, né? Esses dois que eu falei estão na frente. O tabagismo ainda é muito importante, e principalmente se ele está associado a outros fatores de risco. Então, pensa naquela mulher que é sedentária, não tem uma alimentação equilibrada, está ali na faixa do sobrepeso e fuma. Ele é um deflator, entendeu? Ele infla, ele aumenta o risco, entendeu?
Então, ele atua como um coadjuvante, é um combustível. Então, ele ainda é muito importante para câncer de pulmão, câncer de boca, de faringe, esôfago, ele ainda é bastante importante, né? Eu especializei em patologia do trato genital inferior e, na época, a gente, em alguns estudos, descoberta a nicotina no colo do útero, para ter uma ideia. Nossa. Então, você vai ver onde vai parar, né? É muito importante. A gente percebe. É muito danoso, né? Muito danoso. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, que agora as mulheres estão vivendo mais, estão melhorando, querem melhorar a qualidade de vida delas, a reposição hormonal e o câncer de mama. Isso é importantíssimo pra gente e pra mim que eu tô nessa fase. Então, assim, no consultório a gente trabalha muito isso e é muito questionado. Então, a primeira coisa, nenhum mastologista é contra a reposição hormonal, tá? A questão, assim, é a janela de oportunidade e o tempo de uso. O estudo que a gente tem mais seguro, né, que teve um desenho mais adequado, que avaliou esse risco da reposição hormonal, ele foi interrompido com 5 anos, porque as mulheres começaram a morrer de infarto agudo do miocárdio e câncer de mama, é o estudo WHI. E você tinha nesse grupo aí um grupo de mulheres que tomavam somente estrógeno, não tomava estrogênio e progesterona.Esse grupo não teve um aumento do risco de câncer de mama, teve como se fosse uma revisitação a essas mulheres que participaram dessa pesquisa lá atrás, agora uns 2, 3 anos atrás, e mostrou que elas mantiveram esse risco estável, elas não tiveram mais câncer. Então, parece que o vilão da reposição hormonal é a progesterona, tá? É quando a mulher tem útero, ela tem que usar estrogênio e progesterona. Mas a gente não tem um estudo seguro para falar que só o estrogênio é seguro você usar ele muito tempo. Você sabe que aí até 5 anos é seguro você usar um e outro. Acima disso, você não tem um estudo, tá? Assim como você não tem estudos avaliando a testosterona, né? E os implantes e a questão da gestrinona, que são os chips, né, da beleza. Você não tem estudo com um desenho confiável, né? E eu brinco que hoje, com a pandemia, todo mundo passou a ser um pouco de cientista. Ele começou a atender sobre rigor científico, que nem tudo que é pesquisa é confiável. Você tem que ter pesquisa com um crivo de qualidade, né? Ela tem que seguir vários endpoints que a gente fala para ela poder trazer um resultado confiável. Então, faltam pesquisas desse tipo para poder falar para a gente, é seguro usar bastante tempo, né? Com tempo. Nós mastologistas, assim, claro que aí é uma visão enviesada, mas a quantidade de paciente que a gente dá o diagnóstico e suspende a reposição de 10, 15 anos é muito grande. As mulheres hoje percebem que já sentem, né? E os médicos também prescrevem bastante o hormônio por questão de melhora de libido, de energia, de ganho de massa, tudo isso, né? Então, assim, é importante e tem que ser muito bem conversado, né? E também, assim, Érica, aí eu já não me distancio um pouco da ginecologia nisso, mas do que eu já li há um tempo atrás, tudo mais, me parece que a mulher que concentra hábitos de vida saudáveis, ela já está, assim, bem colocada no mercado de trabalho, ela está com a questão familiar já bem organizada, parece que ela passa melhor pela etapa do climatério do que aquela mulher que está assim, naquele estresse, a questão financeira está muito ruim, ela detesta o trabalho dela. Então, assim, eu brinco que é o pavio, né? O pavio da mulher fica curto quando tudo em volta está ruim. Entendeu? Agora, quando a mulher tudo em volta está controlada, ela está mais feliz, o pavio dela entendeu? Ela aguenta mais a sintomatologia, entendeu? Esse é outro tema importante, porque elas são a minoria do consultório, né? É verdade. Esse é um tema legal para falar, hein? Eu tenho bastante paciente que vem me perguntar o que eu acho, né? Que ela está com medo por causa do câncer de mama. Eu sempre falo, tem que ver se você tem sintoma que é da menopausa, porque aí tem gente que confunde transtorno ansioso, ansiedade, depressão com menopausa. E aí ela quer a reposição hormonal para tratar o transtorno psiquiátrico que ela tem. Então, assim, tem que ver o que é o sintoma. Porque você não precisa usar reposição hormonal para tratar esse tipo de problema. Você pode usar outras medicações. O tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar, né? Isso. Nesse período, a gente sabe que a gente não pode olhar a mulher só com a deficiência hormonal. Ela é um ser pensante, ela tem uma relação familiar, ela trabalha fora, acumula... E ela está mais vulnerável a esses transtornos, né, de depressão, ansiedade. É um período de maior vulnerabilidade. Tem gente que, às vezes, passa a vida inteira com sinais depressivos ou ansiosos controlados. Quando ela entra na menopausa, isso se descontrola.
Entende? Então, os sintomas se misturam. Então, é importante um profissional bem preparado para poder fazer direito a essa distinção e indicar o melhor tratamento. Por isso, o pré-menopausa é importante, né? Com o ginecologista, para poder ele avaliar e observar algumas questões que podem ser preparadas antes. Isso. Não quer dizer que ela vai se sair super bem nessa transição, mas se ela se preparar antes, ela vai sofrer menos. Sim, isso é... E receber a reposição hormonal sempre que necessário, consciente de que é uma bengala que ela vai usar por um período. Ela não vai usar para a vida inteira, vai chegar uma hora que vai ter que descontinuar. Mas parece ser muito seguro usar até 5 anos. Ótimo. Tá? Parece não, é o que temos de evidência científica mais robusta. E uma perguntinha que não posso esquecer de fazer, o diagnóstico do câncer de mama em pacientes muito jovens, como é que anda? Tem alguma estatística ou risco que você possa relatar, ou pelo menos porque elas estão agora um pouco mais atentas, né? A gente carece de uma estatística específica para esse grupo. A gente carece. A gente tem a da observação do dia a dia, mas uma estatística assim mais organizada, eu desconheço. Tá. Tem alguns estudos que foram feitos aqui no estado de São Paulo, em unidades de referência de tratamento de câncer, que encontraram aqui umas porcentagens aí. Se eu não me engano, teve um estudo que eu lembro que eu vi que era em torno de 30% a 40%. De aumento? Entre mulheres com diagnóstico de câncer de mama naquela instituição, entendeu? Entendi. Mas assim, são instituições de referência, então elas podem não refletir o Brasil, entendeu? Na sua continentalidade. E, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, muito bom. Dá para falar um monte de coisa aqui, mas os principais assuntos acho que a gente abordou. Sim. A gente vai plantar uma sementinha para que todo mundo comece a questionar um monte de dúvidas e conversar sobre isso. Você quer deixar algum recado para a gente? Eu gostaria de deixar assim, uma dica, né? Aproveitem o Outubro Rosa. Toda a mídia está voltada para isso, muitos programas, muita coisa, muito conteúdo informativo, né? Se informe, eu acho que a informação ainda é a principal arma contra a maioria das doenças. A gente não consegue evitar que uma mulher tenha câncer de mama, mesmo fazendo uma cirurgia redutora de risco, tirando as mamas. Muitas mulheres acreditam que isso zera o risco, não, isso reduz em 90%. Mas ela é uma doença curável se descoberta no início. Então, se cuide, se informe, procura o médico. Está com dúvida, procura o médico. E dessa maneira a gente vai ter cada vez menos mulheres vítimas, né, do câncer de mama de forma fatal e mais mulheres aí com cirurgias menores, plenas e vivendo normalmente. Então, na verdade, assim, no consultório bom senso nosso, né, nas reposições e avaliações, a mulher na pré-menopausa começar a ir mais no consultório, não esperar a menopausa para procurar ajuda e o médico começar a ter essa visão. Muito obrigada de coração por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Beijo.